Eu vou chamar o Fernando Nakagawa para participar da nossa roda de análise, que raramente vem para cá, parece a Enel quando faz um bom serviço. É raro. E a presença de Fernando Nakagawa aqui no Bastidores também. Naka, há pouco menos de um ano, em novembro de 2023, São Paulo também sofreu com um apagão e áreas da região metropolitana ficaram vários dias sem energia. Desde então, a Enel prometeu contratar 1.200 eletricistas para aumentar a capacidade de atendimento. Cumpriu a promessa? Não, Uribe. E definitivamente não. Foi uma promessa feita em abril. A Enel chamou toda a imprensa de São Paulo para anunciar esse chamado plano de estruturação com reforço, investimento e reforço de equipes para tentar ter mais celeridade na capacidade de reação diante dessas mudanças climáticas que aparentemente estão cada vez mais frequentes. E na ocasião, anunciaram a intenção como sendo um dos principais pontos desse plano de reação, a contratação de 1.200 eletricistas próprios. E os números divulgados pela própria companhia italiana mostram que eles estão muito longe desta meta. A gente separou os números, Uribe, para entender quão longe a Enel está da sua própria promessa, porque foi uma promessa feita pela própria companhia. Então vamos lá, esse número de 1.200 novos eletricistas seria essa barrinha do meio, um aumento de 31% na equipe da companhia, equipe própria. Mas o que de fato aconteceu até o segundo trimestre deste ano, é o último dado divulgado pela companhia, um aumento de apenas 4,6%. Não aumentou nem 5% e a previsão, a promessa, era de aumentar mais de 30% o número de eletricistas da própria Enel. E se a gente compara com 2019, que foi o primeiro ano da gestão italiana da Enel, que naquele ano mudou o nome de Eletropaulo para Enel, a queda do número de eletricistas próprios é de quase 40%. Mais de 2.400 eletricistas foram demitidos desde então. E aí do lado direito da tua tela, há um dado bem interessante da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que compara a capacidade de reação de atendimento em minutos, a média brasileira de todas as distribuidoras e da Enel São Paulo. Então são 400 minutos na média brasileira para preparar as equipes. Na Enel, 532 minutos, mais. Deslocamento, é meio parecido, 39 minutos nos dois casos. A execução do serviço, 75 minutos na média nacional e 95 minutos na Enel São Paulo. Final da história, para você conseguir ter um conserto na média brasileira, são 8 horas, 8,6 horas. Em São Paulo, são mais de 11 horas, esses 667 minutos. Obviamente, isto tem relação com o número de técnicos ou a capacidade da empresa de reagir. A empresa até contratou mais terceirizados. Mesmo assim, o número total de técnicos próprios e terceirizados hoje da Enel é 30% menor do que quando eles compraram a empresa dos americanos. Então, na época, era a AES Eletropaulo. E desde então, houve um enxugamento dos sistemas. A empresa, Uribe Tainá menciona, argumenta, que os sistemas foram automatizados e atualmente é possível ter o religamento de circuitos sem a presença humana através de uma central. Há alguns bairros que, de fato, a volta da energia é muito rápida atualmente, por causa dessa automação de parte da rede. Mas como a gente vê, há áreas, inclusive no centro de São Paulo, que ainda, neste momento, segunda-feira, ainda sofrem sem energia elétrica desde a sexta-feira. Enquanto isso, só para a gente concluir essa história, lá na Bolsa de Milão, as ações da Enel estão subindo quase 1,5% neste momento. O apagão de São Paulo sequer aparece no principal jornal econômico italiano, por exemplo.